reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Meus irmãos, é muito comum nos dias de hoje, né, que a gente vê tanta gente agindo de má fé. Então, muitas vezes assim, é motivo de segurança quando nós temos as coisas combinadas preto no branco. Né? Essa palavra que nós costumamos usar, preto no branco. A gente tem tudo escrito no papel, bonitinho, tudo acertado, né? Então, muitas vezes quando a gente quer ter segurança numa relação comercial, ou uma relação até mesmo afetiva, como é o caso do casamento, a gente se sentir mais seguro quando está tudo no papel, está tudo registrado lá, os termos do acordo, né? Tudo preto no branco, tudo bonitinho. Né? Por exemplo, quando a gente vai comprar uma casa, a gente vai comprar uma casa, por exemplo, se é uma casa que ainda não foi construída, se é uma casa ou um apartamento na planta, então a gente toma aquele maior cuidado, né, de assinar lá, antes de assinar o contrato, de ler, tirar todas as dúvidas, tal, e aí a gente vai lá e assina. E aí, quanto mais claro tiver o contrato, mais seguro a gente se sente. Não é assim? Quando a gente vai comprar um carro também, né? Quando a gente vai comprar um carro, aí a gente tem lá os termos, né, da aquisição do carro, ou se você vai comprar de terceiros, né, tem que procura ver como é que está a documentação do carro, se está tudo em dia, ou seja, a gente se sente mais tranquilo quando está tudo preto no branco. Quando você vai contratar ou prestar um serviço, tem que estar tudo lá preto no branco. Por exemplo, você vai alugar uma casa. Você vai alugar uma casa e o contrato lá é lá de 3 anos. É muito comum hoje em dia contrato de aluguel de 3 anos. Aí você, por exemplo, a casa onde eu moro é alugada. Eu aluguei a minha e estou morando uma outra que eu pago o aluguel, que é um pouco maior, para minha esposa trabalhar. E quando a gente foi preencher, foi assinar o contrato, eu fiz questão de que estivesse expresso no contrato o que aconteceria se o proprietário resolvesse pedir a casa no meio do contrato. E aí estava lá expresso, colocaram lá bonitinho, que o proprietário não poderia pedir a casa durante a vigência do contrato. Então, tudo aí tudo sempre fica mais tranquilo. Então, quando a gente vai estar trabalhando numa empresa e a gente está com a carteira registrada, né? Então, a gente fica tranquilo, porque todos os nossos direitos estão salvaguardados pela CLT, né? Convenção de Leis do Trabalho. Casamento, né? Quando duas pessoas se casam, aí tem lá, né? Tem lá tudo registradinho lá, comunhão total ou parcial de bens, que é para ficar tudo certinho, tudo resolvido. Meus irmãos, então, nós como seres humanos, a gente fica muito à vontade, muito tranquilo, quando está tudo no papel, os termos do acordo estão no papel. E da mesma forma, Deus fez um pacto com o homem. Deus fez um pacto com o homem. E os termos desse pacto, né, desse acordo, dessa aliança, está aqui. Até de forma repetitiva. Muitos assuntos se repetem na Bíblia. E eles estão... Então, os termos desse pacto, desse acordo que Deus faz com o homem, está expresso na Bíblia através dos seus 66 livros, de forma até repetitiva. Mas nós vivemos em tempos em que o homem quer a boa parte do contrato, né? Ela quer que a sua parte do contrato, ou seja, ela quer as bênçãos de Deus sobre sua vida, quer que tudo dê certo, mas não quer saber da outra parte do acordo, que é a obediência. E nesse texto que acabamos de ler, no qual nós vamos meditar nessa noite, ele fala da tentação de Jesus
Esse é o tema desse texto. E a tentação de Jesus ocorre logo após nós voltarmos um pouquinho aí para o capítulo 3. Nós vamos ver que isso acontece logo depois da descida do Espírito Santo como pomba sobre Jesus na ocasião do seu batismo. Ocorre logo depois do batismo de Jesus. E o Espírito Santo desce como pomba sobre ele, e vem uma voz dos céus, do Pai, que diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E o texto diz aí no primeiro versículo que em seguida Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, logo depois que isso aconteceu, logo depois do batismo de Jesus, logo depois de que uma voz dos céus diz: esse é o meu filho amado em quem me comprazo, Jesus é levado para o deserto para ser tentado. Uma coisa interessante, muito que nós devemos nos atentar aqui, é que o texto diz que foi Jesus levado pelo diabo. É isso que diz aí? É isso que diz aí? A seguir foi Jesus levado pelo diabo, é isso? Não, foi levado pelo Espírito. O mesmo Espírito que desce sobre pomba no capítulo 16, na ocasião de que o Pai o chama Jesus de seu filho, esse mesmo Espírito leva Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto. Ele vai ser tentado pelo diabo, mas ele não é puxado pelos cabelos. O diabo não pega Jesus pelos cabelos e arrasta ele para o deserto. Eu vou te tentar agora. Ele é levado pelo Espírito, o mesmo Espírito que desceu como pomba, e não o diabo é quem leva Jesus para ser tentado. E isso marca o início de uma trajetória de triunfo do Filho encarnado. Começa aqui o ministério de Jesus. E nós vamos ver, irmãos, com base nesse texto, 3 áreas da nossa vida em que a Bíblia é eficaz. E se nós realmente guardarmos as Sagradas Escrituras, se nós estudarmos e aguardarmos, 3 áreas da vida. E o tema da nossa mensagem está escrito. Os irmãos vão ver por que eu escolhi esse tema para a mensagem. Bom, a primeira área da nossa vida, a primeira utilidade das Escrituras, ela é eficaz contra a fragilidade da carne. Olha só, versículo de número 2 vai dizer o seguinte: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-lhe, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Meu irmão, minha irmã, eu não sei você, mas se eu fico algumas horas sem comer, já me dá dor de cabeça, já me dá um desespero, eu já não consigo pensar direito. Às vezes eu estou lá no trabalho, eu dou uma esticadinha, dou uma esticadinha ali, dou uma postergada ali na minha hora do almoço. Aí chega uma hora que a gente vê que não dá, e começa a doer a cabeça, você fica inquieto, não consegue pensar direito. Agora imagina, irmãos, 40 dias e 40 noites. Jesus era Deus, Jesus é verdadeiramente Deus, mas ele é verdadeiramente homem também. Como homem, 40 dias e 40 noites sem comer. Os irmãos imaginam como era o estado de Jesus. Imagino que aquilo da mesma forma começou, o texto não diz isso, mas eu imagino que ele como homem, aquela fome estava mexendo até mesmo com seus sentidos. Tem até um comercial de chocolate, que diz que quando a pessoa está com fome, ela não é a mesma pessoa, ela é outra pessoa, E 40 dias, irmãos. Então, como verdadeiro homem que era, Jesus tinha muita fome. E ali era uma boa oportunidade para Satanás tentar o homem Jesus. E aí ele se dirige a Jesus e diz o seguinte: diz que o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus,
manda que essas pedras se transformem em pães. Mas a primeira coisa que nós devemos considerar aqui é que quando o diabo diz, se és filho de Deus, não significa que o diabo tinha dúvida. Ele não tinha dúvida nenhuma de que Jesus era o Filho de Deus. Mas talvez a melhor tradução aqui seria, já que você é filho de Deus. Sabe quando a gente desafia alguém? Você não é bom? Você não é engenheiro? Resolve isso aí. Você não é mestre de cozinha? Resolve isso aí. Então, da mesma forma, a melhor tradução aqui seria que o diabo teria dito para Jesus, já que és. Né? Então, quando ele diz, se és filho de Deus, ele não estava em dúvida, mas ele estava, na verdade, fazendo aqui um desafio. Não, filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Outra questão aqui interessante para a gente frisar é que aqui no texto ele é chamado de tentador. O tentador, ele não queria uma prova. Ele queria, na verdade, a intenção do tentador, que é o significado da palavra diabo, é tentador. Ele queria, a intenção dele aqui é tentar para poder acusar. Ele é o acusador. Acredita-se também, não é confirmado isso, mas acredita-se que nessa região em que Jesus é tentado no deserto, as pedras que estavam no chão, elas se pareciam muito com pães. E talvez por isso o diabo tivesse justamente pedido para que, tivesse desafiado Jesus justamente que transformasse aquelas pedras em pães. Meus irmãos, nós também somos tentados nessa área. Nós também somos tentados na nossa carne. Assim como o diabo tentava tentar aqui a Jesus nessa área, né, na fragilidade da carne, nós também somos tentados na fragilidade da nossa carne. Nós também somos diariamente tentados nos nossos desejos carnais. Nós somos tentados a desobedecer a Deus e agirmos de forma a envergonhar o nome de Deus. Nós somos tentados diariamente a envergonhar o nome de Deus na área sexual, com a pornografia, no namoro. Jovens aí, né? A área do namoro é uma área complicada. Área que nós somos tentados ali, né? Fazer coisas ali que não devia. Nas músicas, muitas músicas que também alimentam o desejo da nossa carne, né? Eu não vou, nem sei se eu devo considerar o funk. Mas não precisa ser o funk. Muitas músicas sertanejas, né, que falam sobre beber, sobre bebida. Eu vou beber até cair. Eu vou pegar mulher. É disso que essas músicas falam. Eles vão incutindo na nossa cabeça, alimentando o desejo da nossa carne, justamente nessa área. E a reação de Jesus, olha só a reação de Jesus. Como é que Jesus reage a essa tentação? Jesus, versículo 4, diz que Jesus, porém, respondeu. E aí vem o tema da nossa mensagem. Está escrito. Essas duas palavras vão se repetir algumas vezes nesse texto. Jesus responde, está escrito. Jesus não responde com o que ele acha que é certo, com as coisas que ele aprende com as pessoas ao seu redor, porque são outros tempos. Mas ele responde com a palavra. Ele diz, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que
procede da boca de Deus. O que Jesus realmente queria dizer com isso? O que Jesus realmente queria dizer com não só de pão viverá o homem? Ele não era homem, ele não tinha suas necessidades, ele não estava com fome. Por que ele responde isso? E a resposta está na referência que ele faz. Quando ele diz isso, ele está fazendo uma referência a Deuteronômio 8, versículo 3. E lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículos 2 e 3, se você quiser pegar a sua Bíblia e acompanhar, mas eu vou ler daqui. Diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Esse texto em que Jesus se refere, de Deuteronômio 8, versículo 3, que ele usa para dar como resposta ao diabo, ao tentador, ao acusador. Na verdade, esse texto está dizendo que, nesse texto, está sendo dito ao seu povo: olha, eu permiti que vocês fossem tentados, que vocês passassem fome, olha, ele te humilhou, te deixou ter fome, mas ele também te sustentou. Sabe para quê? Para mostrar que não só de pão vive o homem, mas também de obediência. E fez isso para doutrinar o seu povo na obediência. Então, o Satanás, ele tenta a Jesus na área, como homem, na sua área carnal, nos seus desejos como homem. E Jesus responde, não com o que ele pensava que fosse certo, mas com a palavra de Deus. Mais importante até que o alimento físico, é o que Jesus nos ensina aqui, é o alimento espiritual, que é a palavra de Deus, que nos conduz conforme a sua vontade. Mas nós vivemos em tempos que o evangelho moderno, que é pregado hoje, ele tenta harmonizar as promessas das Escrituras com os desejos e necessidades imediatas das pessoas pela teologia da prosperidade. O que nós vemos hoje, as pessoas sendo atraídas por promessas de prosperidade e de cura e de soluções imediatas. As igrejas hoje não querem falar de pecado, não querem tocar nessa área do pecado, do que nós devemos fazer para agradar a Deus. Não, mas você tem que vir aqui, porque aqui as coisas se resolvem. Aqui a coisa acontece. Você não sabe do que eu estou falando. Isso passa na televisão. Não vou citar nome aqui, acho que não precisa. Mas as igrejas não estão mais preocupadas em apresentar o evangelho. Elas estão mais preocupadas em apresentar um produto. E esse produto é a solução dos seus problemas imediatos. O problema da fome de Jesus aqui era um problema imediato. Mas Jesus não se deixa levar. A segunda área aqui, em que a palavra de Deus ela é eficaz, é contra a nossa soberba. Olha só, versículo de número 5. Então vejam, Jesus é tentado pelo acusador e Jesus responde: está escrito. Jesus responde com a palavra. E aí Satanás fala assim: você quer brincar de Bíblia? Então vamos à Bíblia. E aí Satanás também usa a Bíblia. É espantoso, mas o Satanás também usa a Bíblia. O diabo também usa a Bíblia. Olha só, versículo 5. Ele diz assim: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo.
Não se sabe exatamente o que era o pináculo, mas acredita-se que o pináculo era o lugar mais alto do templo. E aí o que ele faz? De lá ele diz assim, se és filho de Deus, de novo ele desafia Jesus e fala, não é filho de Deus? Ele diz, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, ó Satanás usando também a Bíblia, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então agora é Satanás quem, entre aspas, abre a Bíblia para dizer alguma coisa, e desafia Jesus fazendo referência ao Salmo 91. Salmo 91 diz justamente que sobre essa questão, né, de que Deus, protegendo, né, o justo, ele pode enviar anjos para que o sustentem. Mas o Salmo 91, se nós lermos todo o Salmo 91, nós não vamos ler aqui por uma questão de tempo, mas se você ler todo o Salmo 91, o Salmo 91 é um salmo que nós podemos ler e descansar nele, porque ele fala da proteção que Deus dá ao seu povo. Mas em nenhum momento ele diz que nós temos, desta forma, permissão para tentar a Deus, para dizer, olha, quer ver como eu sou justo? Quer ver como eu sou filho de Deus? Nada vai me acontecer, quer ver aí você vai saltar aí de um prédio, ó, Deus vai mandar anjos para mim. Ninguém em sã consciência vai fazer isso. Mas Satanás estava fazendo essa citação do Salmo 91, mais especificamente os versículos 11 e 12, fora do seu contexto. O homem também não suporta a ideia de que Deus deva orientá-lo como viver. O ser humano, ele, na sua rebeldia, ele não aceita que quem deve orientar a sua vida é Deus. A tendência de cada um de nós, eu me incluo nisso, se nós não nos policiarmos, nós queremos fazer os nossos planos e queremos que Deus abençoe. Mas nós queremos tomar a decisão. O homem não suporta a ideia de que Deus deva orientá-lo como viver, então ele requer para si autoridade para reger sua vida como ele bem quer. E aí, o que ele acaba fazendo? Ele acaba entrando novamente, eu vou falar aqui do evangelho moderno, né? Entre aspas, o evangelho moderno. Ele tenta harmonizar isso, dizendo que nós somos, eu e você, somos filhos de Deus, e por isso nós podemos reivindicar bênçãos, reivindicar de Deus isso ou aquilo, como o diabo aqui ele propõe a Jesus. Cuidado, irmãos, porque entendam muito bem o que eu vou dizer aqui, né? A Bíblia é mãe de muitas heresias. Mas como assim? Mas não a Bíblia em si, mas a forma com que as pessoas usam a palavra de Deus, elas podem desviar, podem inventar muitas heresias. Nós vemos aí muitos ensinamentos distorcidos da palavra. Satanás, assim como ele usou aqui a palavra de Deus para dizer para Jesus, para tentar a Jesus, tirando um texto fora do seu contexto. As pessoas fazem isso hoje ainda. E olha o que Jesus respondeu. Satanás disse, está escrito. Jesus responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus faz agora a referência a Deuteronômio 6,16. Meus irmãos, o presbítero Zé Maria disse que alguns irmãos serão recebidos para a pública profissão de fé. Eles devem ter passado por um preparo pela classe de catecúmenos, pela orientação do pastor ou do professor. E uma das coisas, um dos pilares da nossa doutrina, da doutrina reformada, é que as Escrituras explicam as próprias Escrituras.
quando nós encontramos um texto que parece contraditório ou difícil de ser compreendido, nós devemos consultar o restante das Escrituras, o que o restante das Escrituras dizem a respeito. Tentar a Deus para corrigir os nossos objetivos é um grande perigo, como Satanás, como o diabo, ele propõe aqui. Isso pode se reverter em uma disciplina vinda da parte do próprio Deus. O verdadeiro evangelho nos coloca no nosso lugar. Quando você ouvir alguém falando em nome de Deus, que você é bom, que você pode, que você merece, toma cuidado, porque o verdadeiro evangelho ele vai nos colocar no nosso devido lugar. O verdadeiro evangelho nos coloca no nosso lugar. E onde é esse lugar? Na dependência de Deus. Deus conduz a nossa vida, nos abençoa como lhe apraz, quando Ele quer, quando conforme a sua vontade, conforme o seu entendimento, conforme o plano que Ele tem para cada um de nós. Em algumas fases da nossa vida, nós vamos esperar uma resposta de Deus. Essa resposta não vai vir, porque nós podemos entender que é o melhor para nós, mas Deus está entendendo que não é o melhor para nós. Então Ele conduz a nossa vida como Ele lhe apraz. Ele sabe que é melhor para cada um de nós, até mesmo quando nós não somos merecedores. Cada um de nós aqui deve lembrar em alguma fase da nossa vida em que em algum momento precisamos de Deus, precisamos do socorro de Deus. E mesmo nós não nos encontrando merecedores, olhando para nós mesmos, olhando para nós e vendo pessoas falhas, fracas, Deus mesmo assim foi lá e nos abençoou. Nós não devemos tentar o nosso Deus. Então, primeira área da vida em que a palavra nos mostra eficaz, primeiro, como nós já vimos, contra a fragilidade da carne. Em segundo lugar, outra área, contra a nossa soberba, quando a gente acha que a gente é alguma coisa, como o diabo tenta propor aqui. E em terceiro, contra nossa idolatria. Idolatria? Vamos ver. Versículos de número 8 diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Interessante que o texto diz que o diabo leva a Jesus a um monte muito alto, mostra os reinos do mundo, mostra ali do alto ali, os reinos do mundo, como se diz, até onde a vista alcança, e mostrou assim: está vendo tudo isso? Está vendo tudo isso aqui, Jesus? Está vendo? Os reinos, a glória deles, tudo isso eu vou te dar. Se você me fizer uma coisinha só, muito simples, se você se prostrar e me adorar, eu te entrego tudo isso. Então a primeira coisa que vem na nossa mente, que nós podemos, não sei se você aí no seu lugar está se perguntando, mas como é que o diabo pode oferecer algo que não é dele? Já pensou nisso? Como é que o diabo vai oferecer algo que não é dele? Os reinos do mundo e a glória deles. Como ele poderia dar algo que não lhe pertencia? E a resposta está lá, existe um texto paralelo lá em Lucas 4 também, capítulo 4, que fala exatamente também da tentação de Jesus. E lá o texto, a palavra que é usada lá é autoridade. Vamos ver lá? Procura o texto aí.
Vamos ver lá em Lucas capítulo 4. Versículo de número 6. Lucas 4, versículo 6, há um texto paralelo que vai dizer o seguinte: disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Então a chave para o entendimento está aqui. Aqui, a proposta aqui, o que o diabo está propondo, não é um acordo em termos de riquezas e poder. Mas o que está aqui em jogo é autoridade. A palavra-chave aqui é autoridade. Ele diz aqui que a autoridade foi entregue a ele. Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. O mundo estava debaixo da autoridade do diabo. E ainda está. Não significa que ele é o Senhor de tudo. Mas há uma autoridade que está sendo colocada aqui em negociação. O que está sendo colocado em negociação aqui não é a riqueza desses mundos, não é o poder, mas é a autoridade. Você já deve ter se deparado com alguma situação em que a pessoa não tem um cargo, mas ela tem autoridade. E o contrário também, às vezes a pessoa tem um determinado cargo, mas ela não demonstra com seus atos autoridade. E o que o diabo está propondo aqui, irmãos, é um atalho, porque ele sabia que ali, já com o batismo de Jesus, se inicia uma guerra, e que ele sabia que ele não teria chance. Então ele propõe um atalho. Olha, eu quero propor um acordo, eu quero propor um atalho. Só quero uma coisinha só: que você se prostre e me adore. Meus irmãos, por que eu falo que a palavra de Deus, com base nesse texto, ele é eficaz contra a nossa idolatria? É isso que está sendo proposto aqui. O que é idolatria? É muito importante que nós entendamos o que é idolatria. Quando a gente fala idolatria, a gente pensa assim: não, mas nós não somos idólatras, nós não temos imagens na nossa igreja, nós não temos imagens na nossa casa. Eu não tenho um santo para adorar, não tenho um Deus. Idolatria não é só isso, irmãos. Idolatria é toda vez que eu coloco algo ou alguém no lugar de Deus, eu estou praticando idolatria. Idolatria é colocar qualquer coisa ou pessoa, até mesmo uma pessoa, no lugar de Deus, ao passo que Deus deveria ter a primazia. E aí a pergunta que eu faço para os irmãos: o que tem ocupado o primeiro lugar em nossas vidas? O que tem ocupado o primeiro lugar na sua vida, na minha vida? Existe uma história, dizem que uma certa vez, não sei se alguém aqui conhece essa história, né? Diz que uma certa vez um professor, ele estava dando aula e ele propôs um desafio aos seus alunos. Ele tira de debaixo da mesa um recipiente de vidro transparente, e ele tira também de debaixo da mesa coloca uma grande pedra, uma pedra que entrava certinho pela boca desse grande recipiente de vidro. Colocou ali e pergunta aos seus alunos: cabe mais alguma coisa aqui? Ah, não cabe, porque essa pedra aí já ocupou todo o espaço. Aí ele puxa de debaixo da mesa um outro frasco com alguns pedregulhos e despeja aqueles pedregulhos dentro do recipiente. E aqueles pedregulhos ocupam o espaço em volta daquela grande pedra até a boca. E ele pergunta aos seus alunos: cabe mais alguma coisa aqui? Não, agora não cabe mais nada, né? A gente achava que não cabia mais nada, mas a gente está vendo aí que
cabiam alguns pedregulhos. Aí ele puxa um outro recipiente que tinha areia. E ele coloca aquela areia e vai batendo ali no vidro, ajeitando, até que a areia ocupa o espaço até a boca. E ele pergunta aos seus alunos: cabe mais alguma coisa aqui? Aí poucos ousam responder, um olha para o outro. Eu acho que não, né? Aí ele puxa um outro recipiente com água e completa aqueles espaços que entre as pedras, os pedregulhos e a areia, e completa com água. E deixa tudo molhado até a boca, até que a água quase transborde. E agora, cabe alguma coisa aqui? Você fala: não, acho que agora não cabe mais nada. Qualquer coisa que colocar aí não vai ter espaço. Meus irmãos, por que eu contei essa história, né? Essa pedra grande que foi colocada primeiro representa Deus na nossa vida. Quando a gente coloca Deus primeiro, outras coisas cabem. Mas imaginem se eu invertesse a ordem de colocar essas coisas dentro desse recipiente. Colocasse qualquer outra coisa, ou a água, ou o pedregulho, ou a areia, eu conseguiria depois colocar a grande pedra dentro? Não. Moral da história: quando nós preenchemos a nossa vida com outras coisas em primeiro lugar, não existe espaço para Deus. Mas quando eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, outras coisas preenchem esse espaço harmoniosamente. Versículo 10, Jesus diz assim: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito. Mais uma vez, Jesus responde com a palavra, com essas duas palavras: está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Está fazendo aqui uma referência a Deuteronômio 6, versículo 13. Satanás pode até ter uma certa autoridade que lhe for concedida, mas somente a Deus se deve adoração. Jesus recusa o caminho mais fácil. Jesus não quer acordo nenhum, mas ele receberia essa autoridade que está sendo proposta pelo acusador, seria conquistada por Jesus de forma legítima. Se nós formos lá para Mateus, os últimos versículos de Mateus capítulo 28, versículo de número 18. A autoridade que o diabo estava propondo a Jesus na terra, Jesus foi muito mais além. E através da sua obediência, no versículo 18 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não só na terra, mas no céu também. Jesus não aceita o caminho mais fácil e diz: retira-te. Quando Jesus responde ao diabo: retira-te, ele começa aqui a impor a sua autoridade. No início do seu ministério, começa aqui a impor a sua autoridade. Meus irmãos, meu irmão, minha irmã, nossa autoridade está nas Escrituras. A autoridade que Jesus tinha de repreender o diabo através das Escrituras, nós também temos. Nós temos autoridade nas Escrituras. Por ela nós temos autoridade, mas não é autoridade para realizar milagres, como as pessoas muitas vezes pintam por aí. Nós temos, através das Escrituras, autoridade dada por Deus para proclamar o Evangelho. Lembra-se das passagens em que Jesus falava e as pessoas ficavam maravilhadas. Os guardas que foram mandados para prender a Jesus voltam dizendo: olha, ele falava com muita autoridade. É dada essa autoridade para proclamar o Evangelho e libertar as pessoas da escravidão do pecado. Versículo 11
finalmente, terminando esse texto, diz: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Então, o que nós devemos levar hoje para nossas casas, na nossa mente, é que a palavra de Deus, ela é eficaz, primeiro, contra a fragilidade da carne. Em segundo lugar, ela é eficaz também contra a nossa soberba. A palavra de Deus, ela coloca no nosso devido lugar. Uma pregação que diz que você pode, que você tem direito, que você tem que reivindicar, isso não é bíblico. A verdadeira palavra de Deus nos coloca no nosso lugar. E em terceiro e último lugar, a palavra de Deus é eficaz contra a nossa idolatria. Idolatria nem sempre é o adorar outros deuses e imagens, mas quando nós colocamos qualquer coisa como em primeiro lugar nas nossas vidas, estamos praticando assim idolatria. Finalmente, irmãos, nós devemos buscar o conhecimento das Escrituras. Jesus tinha esse conhecimento. Através da educação que ele recebeu, Jesus tinha esse conhecimento das Escrituras. Nós vimos aqui. Nós devemos também buscar o conhecimento das Escrituras. Isso jamais será alcançado de forma passiva. Não fique você pensando que o simples fato de você vir à igreja e ouvir o sermão, se você está se contentando só com isso, você também deve buscar a palavra de Deus, estudar, tirar dúvidas, conversa com o seu pastor, perturba o pastor mesmo, pastor? Fala: pastor, me explica isso aqui. Não leva a dúvida para casa. Esteja assim como Jesus, preparado. Nós devemos buscar esse conhecimento nas Escrituras. Isso não vai vir em você de forma passiva. Você vai ficar parado e o conhecimento vem. Isso não existe. Nós devemos frequentar estudos bíblicos, a escola dominical. Para muitas pessoas é um sacrifício levantar de manhã e ir até a igreja para participar da aula da escola dominical. Meu irmão, minha irmã, escola dominical é um grande privilégio. É um momento que nós podemos questionar, perguntar, aplicar a palavra de Deus em várias áreas da nossa vida. E não só conhecer a palavra, mas também é um momento que nós temos comunhão com os nossos irmãos, um momento que uma experiência que muitas vezes o culto não proporciona por ser muito rápido. Na escola dominical, ali no convívio com os irmãos, nós podemos saber o que se passa na vida dos irmãos, conhecer melhor os nossos irmãos. Meus irmãos, nós somos privilegiados, porque nem toda igreja tem esse momento de sentar e estudar a palavra. Muitas igrejas estão aí dependendo do que os seus líderes falam. E não há como questioná-los. Eu faço duas perguntas para os irmãos. Primeira: você é aluno da escola dominical? Também que eu não sou daqui, né? Eu posso fazer essa pergunta. Você é aluno da escola dominical? Pense direitinho. Você pensa que é perda de tempo, é muito sacrifício, acordar cedo de manhã, domingo de manhã, para ir até a igreja, né? Segunda pergunta: quando foi a última vez que você leu a Bíblia? Mas não digo ler a Bíblia no culto, não. Na sua casa, qual foi a última vez que você tomou a iniciativa de abrir a Bíblia e lê-la? É um grande privilégio termos sempre alguém que possa nos orientar a respeito das Escrituras. É um grande privilégio nós termos em nossas igrejas pastor, seminarista, presbítero, professor, para que nós possamos tirar as nossas dúvidas, para que nós podemos crescer no conhecimento das Escrituras. Será que você tem desfrutado disso? Ou você tem desperdiçado esses privilégios, que é um privilégio? Nós estejamos refletindo isso e possamos ser uma igreja
que assim como Jesus estava ali preparado, assim como Jesus estava com o seu está escrito na ponta da língua, que nós possamos também, diante dos desafios desse mundo, diante de heresias que surgem nesse mundo, diante de tantos ensinamentos errados que surgem nesse mundo, diante de tantos atrativos que esse mundo nos oferece, nós podemos reagir dizendo, está escrito. Que Deus esteja nos abençoando a cada um aqui, e que cada um de nós sintamos, possamos buscar a Deus, orar a Deus e pedir orientação para que estejamos cada vez mais buscando o conhecimento das Escrituras. Amém?